Olá, sejam bem-vindos a este documentário sobre a Babilônia. A Babilônia é, sem dúvidas, a cidade mais conhecida localizada na Mesopotâmia e uma das mais importantes no quesito de contribuições que permanecem até os dias de hoje. Seu nome deriva do Bav Ilim, que em acádio significa portão dos deuses. Devido à crença de que os deuses habitavam na própria cidade mediante os zigurates, que são montanhas artificiais, são estruturas que servem para elevar os sacerdotes até o céu, bem como trazer os deuses para habitar na terra. A antiga cidade está situada hoje no atual Iraque, porém sua habitação pode ser datada muito tempo antes da invenção da escrita. Escassos registros de assentamentos humanos podem ser encontrados às margens do rio Eufrates. De vestígios paleolíticos foram achados na região que se conhece como Baixa Mesopotâmia, serras de sílex e obsidiana, machados de pedra, martelos e etc. Entretanto, a Babilônia, como uma cidade propriamente dita, parece ter sido fundada um pouco antes dos empreendimentos de Sargão da Acádia pela Mesopotâmia, visto que a citação mais antiga da cidade data possivelmente do século 23 a.C. Tal menção lança luz sobre a situação da cidade em comparação com outras cidades da região. A Babilônia ainda era uma cidade popular e pequena, porém, ainda assim, lucrativa por estar à margem do rio Eufrates, importante rio para trocas comerciais e culturais. A cidade passou bastante tempo sob o domínio dos acádios até ser libertada pelo chefe amorita Sumu-Abum, cujo sucessor, Sumu-Lailu, em 1880 a 1840 a.C., originou a primeira dinastia de reis na Babilônia. Sumu-Lailu conseguiu, de certa forma, embelezar a cidade, porém não pôde levá-la acima das demais cidades circunvizinhas. Essa certa falta de prestígio, porém, durou até a ascensão de seu filho, Hammurabi, o qual discretamente focou em fortificar a cidade, construir e fortalecer seu exército. Hammurabi foi o primeiro grande rei da Babilônia. Os status da cidade foram se elevando com o passar do tempo, graças à sua posição favorável à margem de um dos rios mais importantes da antiguidade, mas também pelos empreendimentos políticos iniciados por Hammurabi. Uma cidade anteriormente sem tanto prestígio ganhou altivez após a ascensão de Hammurabi. O rei babilônico, após a fortificação da cidade e aprimoramento do exército, iniciou campanhas primeiramente contra as grandes cidades de Isim e Uruk, que pertenciam a Larsa, para que posteriormente pudessem invadir Larsa e firmar a soberania da Babilônia na Mesopotâmia. Hammurabi implementou além das fronteiras da Babilônia um código de leis, denominado Código de Hammurabi, que tinha por objetivo manifestar a justiça e a paz estabelecidas pelo seu reinado. O rei babilônico foi tão bem sucedido enquanto governou a cidade que, em 1755 a.C., já havia unificado toda a Mesopotâmia sob o domínio da Babilônia, a qual, no seu tempo, se tornou a maior cidade do mundo, com uma população com mais de 100 mil habitantes. A Babilônia se tornou tão pomposa que toda a Mesopotâmia do Sul passou a ser chamada de Babilônia. Sociedade econômica e estrutura social babilônica. A sociedade babilônica era organizada de forma hierárquica, com grupos bem definidos. No topo estavam os Ayulum, considerados homens livres, complexos, com direitos jurídicos e posição social elevada. Abaixo deles ficavam os Muskenum, que também eram livres, mas com menos privilégios e menos proteção legal. A economia da Babilônia era fortemente voltada para a agricultura, principalmente o cultivo de cevada, trigo e tâmaras. Como a região dependia muito dos rios Tigre e Eufrates, o controle hídrico era fundamental. A construção de canais de irrigação, diques e reservatórios faziam parte da vida cotidiana. E muitas vezes os trabalhadores, tanto livres quanto escravos, eram convocados para realizar essas obras coletivas. A escravidão estava integrada ao funcionamento econômico. Os escravos atuavam na agricultura, no trabalho doméstico e também em obras públicas. Apesar da condição inferior, alguns podiam acumular bens e até conquistar a liberdade. A Babilônia mantinha rotas comerciais internas e externas, trocando produtos com regiões como a Síria, a Anatólia, o Golfo Pérsico e até áreas mais distantes. Recebiam metais, pedras preciosas e madeira e exportavam tecelagens, produtos agrícolas e artesanato. Isso ajudou a formar uma economia dinâmica e conectada com outros povos. Quanto às propriedades de terra, elas podiam ser do palácio, dos templos ou de particulares. Em todos os casos, o Estado cobrava tributação, que podia ser paga em alimentos, trabalho obrigatório ou prata. Esses tributos garantiam a manutenção do governo, as obras de irrigação e as demandas militares. Religião, cosmologia e práticas culturais. O panteão babilônico. Esse panteão ele era formado e era uma continuação da religião sumero-acadiana, caracterizada pelo politeísmo e pela crença em deuses antropomórficos que controlavam o cosmo e o destino humano. Marduk, ou Bel, tornou-se o rei dos deuses e a divindade patrona da Babilônia. Istar, deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Nabu, deus da escrita e da sabedoria. Enlil, originalmente o deus sumério dos ventos e da tempestade. Em seguida, nós temos a formação dos templos e do sacerdócio, dos templos e palácios da Babilônia. Os templos e palácios eram conhecidos como Zigurate e Esdras. Os templos e palácios eram os centros gêmeos de poder na Babilônia, e o sacerdócio era uma classe altamente influente, segundo Poser 2010. Templos eram considerados a morada física dos deuses na terra. A presença da divindade era assegurada através da estátua de culto, uma imagem esculpida, que era alimentada, vestida e cuidada pelos sacerdotes. A Esdras, que era a casa que eleva a cabeça, o principal templo da Babilônia dedicado ao deus Marduk. O templo funcionava como centro religioso, econômico e administrativo, acumulando riqueza e controlando grandes porções de terra. Os Zigurate eram estruturas massivas em degraus anexadas ao complexo do templo. O Zigurate era um símbolo de conexão cósmica, facilitando a descida do deus à terra e servindo como uma montanha sagrada. O sacerdote era responsável por manter o culto, conduzir os rituais e, crucialmente, atuar como depositários do conhecimento, trazendo como vertente a astronomia, a adivinhação, a escrita e mediando a comunicação entre os deuses e os humanos. Os festivais religiosos mais importantes da Babilônia eram realizados e o principal deles era o festival Actu, o festival do Ano Novo Babilônico. Era a celebração mais crucial, geralmente ocorrendo no mês de Nassinum, março e abril. Ficavam o período entre esses 2 meses.
Qual era o propósito desses festivais? O festival celebrava a vitória da ordem sobre o caos, reacendendo o mito do Enuma Elish, a renovação da natureza, a legitimação do poder real para o novo ano. Os rituais chaves que eram praticados seriam a recitação do Enuma Elish, procissões com as estátuas do deus Marduk, entre outras divindades, ritual de humilhação real, onde o rei era ritualmente humilhado e reinstalado, forçando sua subordinação ao deus Marduk. E dentro desse mito de criação do Enuma Elish, nós temos a principal cosmologia babilônica, que é um épico de criação, que significa quando no alto, escrito nas 7 tábuas de argila, que foram localizadas pelos estudiosos. E nesse momento nós temos como protagonistas desse épico os deuses, como Apsu, a água doce, e Tiamat, a água salgada, onde iniciou-se uma batalha cósmica com Marduk emergindo como herói que se voluntaria para lutar contra a deusa Tiamat e seu exército de monstros. Após a vitória, ele é proclamado o deus supremo dos babilônicos. Então, nessa criação, Marduk utiliza o corpo de Tiamat para dividir e organizar o cosmos, criando o céu e a terra. Ele estabelece os caminhos dos corpos celestes, estrelas, planetas, e a partir do sangue de Kinju, o general de Tiamat, ele cria a humanidade para servir os deuses. E o povo babilônico era um povo de muita fé. Então eles tinham muitas práticas religiosas, práticas adivinatórias que podemos considerar, como a astrologia, os presságios e a magia. A cultura babilônica estava profundamente imersa na necessidade de prever e influenciar o destino, o que era visto como a vontade dos deuses. Nas práticas adivinatórias, eles tinham como principal forma de comunicação com os deuses a arte de decifrar sinais divinos, que seriam os presságios, em todo o universo. Tinham também o hábito da hepatocospia, que seria uma adivinhação feita a partir da inspeção do fígado e outras vísceras, de ovelhas sacrificadas, e eram as marcas, de como eram comparadas as extensões dos compêndios de presságios para prever o futuro do rei ou do estado. E tinham como base também, como falei, a astrologia, o estudo dos fenômenos celestes, como os presságios, como foco na posição da Lua, do Sol e dos 5 planetas conhecidos. A astrologia na Babilônia, elas eram inseparáveis, A astrologia e os presságios caminhavam juntos naquela Babilônia antiga. Os sacerdotes astrônomos registravam meticulosamente os fenômenos celestes, como os eclipses ou os movimentos dos planetas. Eram grandes compêndios como o Enuma, Anu, Enlil. Esses fenômenos não eram apenas observados, mas interpretados como os homens, que seriam os presságios, que indicavam a vontade dos deuses e anunciavam eventos futuros, geralmente com foco no bem-estar do rei e do estado. E aí eles desenvolveram essa astrologia a tal ponto de criarem mapas astrais individuais, que surgiram por volta do século V a.C., já no período Seleucida, com a evolução do sistema babilônico. O Código de Hammurabi e outras leis. Nas cidades da Mesopotâmia, as leis e a administração surgiram porque a vida urbana era muito organizada e misturava o sagrado com o cotidiano. As cidades eram consideradas propriedade dos deuses. Então, o rei fazia as leis como representante divino. Isso dava às normas um sentido religioso e também político. O Código de Hammurabi segue essa lógica. Ele começa dizendo que o rei recebeu a autoridade dos deuses, traz um conjunto de leis sobre justiça, família, comércio, trabalho e punições, e termina reforçando que o rei é quem garante essa justiça. Além de organizar a vida prática, esse código servia para reforçar o poder do governante dentro da cidade. Antes dele, outras coleções legais, como as de Ur-Nammu e Lipt-Istar, já tentavam organizar o dia a dia das cidades, regulando propriedades, contratos e convivência entre diferentes grupos. Tudo isso era importante porque as cidades tinham mercados, templos, canais e muita circulação de pessoas. A justiça era centralizada no palácio e no templo, e as punições variavam de multas a castigos rígidos, dependendo do impacto na ordem urbana. Os contratos eram fundamentais porque haviam muito comércio e os acordos que precisavam ser registrados para garantir a estabilidade. Essa organização toda só funcionava graças à burocracia. Os escribas anotavam tudo em tabuletas uniformes, desde impostos, decisões, contratos e atividades do templo e do palácio. Era essa escrita que permitia controlar a administração e manter a cidade funcionando. Cultura material, arquitetura e inovações científicas. A cultura material da Babilônia inclui cerâmicas, vasos, ânforas, tigelas, objetos de metal, ferramentas, joias, tábuas de argila e selos. As cerâmicas eram variadas. Tinham formas utilitárias para armazenamento e transporte, vasos de uso doméstico, cerâmicas pintadas ou vidradas para contextos mais sofisticados. Os objetos metálicos, como bronze, cobre, às vezes prata, evidenciavam ofícios especializados. Ourives, ferreiros, esses objetos também circulavam por meio de comércio regional. As tábuas de argila, muitas vezes lacradas com selos cilíndricos, eram usadas para registros econômicos, contratos, correspondências, demonstravam uma sociedade altamente burocrática, com forte controle administrativo e registro escrito. A arquitetura e as técnicas arquitetônicas babilônicas. A construção usava principalmente tijolos de forma crua para o núcleo estrutural, tijolos cozidos para revestimento e argamassa, barro, betume para unir os elementos. Os zigurates, templos em degraus, eram construídos com camadas de tijolos, com sistemas de drenagem para escoamento de água, reforços de madeira e argila para estabilidade. Fachadas de edifícios monumentais, com portões, usavam tijolos vitrificados ou esmaltados para criar efeitos visuais ricos, azul, amarelo, decoração com animais e símbolos divinos, como dragões e leões. Havia planejamento urbano, muros fortificados, portões de procissão e estruturas rituais ligadas ao centro da cidade. A Torre de Babel, conhecida também como Etmenanque, e as muralhas entre o mito e a arqueologia. O zigurate, casa de fundação do céu e da terra, é identificado como possível inspiração para a Torre de Babel bíblica. Fontes arqueológicas e literárias apontam para reconstruções feitas por Nabucodonosor II. Segundo os estudos, teria cerca de 91 metros de altura, segundo algumas reconstruções baseadas em textos antigos. As muralhas da Babilônia, com portões cerâmicos decorados, como o portão de Star, tinham função defensiva, simbólica e processional. Parte dessas estruturas está bem documentada por arqueólogos e pela arqueologia e por relevos que sobrevivem até os dias atuais. A narrativa mítica da Torre de Babel provavelmente se fundamenta nessas construções reais, mas amplifica a monumentalidade por meio da tradição literária, astronomia, matemática e escritas uniformes. Os babilônicos registraram
observações astronômicas em tábuas de argila, movimentos de planetas, eclipses e ciclos lunares. Criaram um sistema de numeração posicional sexagesimal com base 60, que facilitou cálculos complexos. Esse sistema numérico permitia representar valores grandes e fracionários de forma eficiente, e a origem histórica da subdivisão do tempo em 60 minutos, 60 segundos e angulação 360 graus. A escrita cuneiforme em tábuas de argila era usada para textos administrativos, literários, científicos, como matemática e astronomia. Havia ainda um padrão relativamente uniforme para os escribas, o que facilitava a difusão do conhecimento. Já no artesanato, com metais, cerâmicas e selos cilíndricos, esses metais produziam bronze, uma liga de cobre e estanho para fabricar ferramentas, armas, ornamentos. Também era usado o ouro e a prata para a joalheria. Já a cerâmica, além de ser algo comum, a Babilônia produzia cerâmica de qualidade, com acabamento fino. Algumas peças eram vitrificadas para finalidades decorativas ou cerimoniais. Os selos cilíndricos eram cilindros gravados usados para selar documentos, tabuletas, rolando sobre argila úmida. Produziam impressões com cenas imaginativas, mitológicas e administrativas. Esses selos tinham não só o valor estético, mas administrativo. Autenticavam transações, protegiam documentos. Estudos epigráficos mostram que esses selos continham inscrições cuneiformes importantes e que muitos vinham de arquivos privados de mercadores. Já as bibliotecas, como a de Nabucodonosor e Assurbanipal, elas tinham continham dezenas de milhares de tábuas de argilas com textos literários, científicos, religiosos e administrativos. Embora não haja evidência de uma biblioteca de Nabucodonosor, no mesmo sentido moderno, os acervos palacianos babilônicos incluíam coleções de tábuas em templos e palácios, com inscrições patrocinadas por reis. Em estudos modernos, discute-se como essas bibliotecas funcionavam, suas organizações de acervo, catalogação, preservação e importância cultural. Esse foi o documentário sobre a Babilônia, da equipe 3, formada pelos alunos Jefferson, Abner, Carla, Raíssa, Washington e Elisângela.